está com os anjos deles aqui. Em cada lado ele vai transformar em uma frase de vitória sobre a sua vida. Porque aonde Cristo toca, o milagre tem que acontecer. E você é escolhido do Senhor. Não foi você que escolheu a Cristo, mas Cristo vos escolheu. E eu tenho certeza que da forma que você entrou nesse lugar, você não vai sair. Porque você vai sair daqui navegando nas asas do Espírito Santo do Senhor Jesus. O Marcos, baterista, e mais 3 jovens estavam conosco no monte. Entramos na terça-feira e saímos na sexta-feira. E nós clamando ao Senhor, pedindo resposta do Senhor e nos fortalecendo da presença do Senhor. Porque se não fosse o Senhor sobre a minha e sobre a tua vida, nós não estaríamos mais aqui. E o Senhor me trouxe um tema para essa mensagem. A precipitação pode destruir os sonhos. Estou falando com pessoas aqui hoje que planejou o noivado de uma forma e tudo saiu do controle. Estou falando com pessoas aqui que quando planejou o seu casamento sonhou de uma forma e foi tudo pelo mar. Estou falando com pessoas que quando seu filho nasceu planejou uma escola, uma faculdade para que ele saísse de lá um doutor. E não foi nada da forma que você planejou. Mas eu quero dizer algo para o meu e para o teu coração nesta noite. Porque onde Jesus toca, o milagre acontece. O Senhor pega as pessoas simples e faz grande. O Senhor pega os caídos e levanta. O Senhor pega os fracos e fortalece. Porque é o toque do Senhor. Ainda que o homem falou, ainda que a ciência tem falado que você não tem jeito para o homem, mas para Cristo Jesus tudo tem jeito. O Senhor levantou pessoas simples que fizeram a história. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós começamos a ver homens que para o homem não era ninguém. E hoje nós estamos glorificando esses homens vencedores. Mas o que eu quero falar no teu coração é que a precipitação pode destruir um sonho. Eu quero ler aqui em Mateus 26, 51. É a história de Malco. E diz assim: e eis que um dos que estava com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e o feriu, o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Fecha a sua Bíblia e coloca no banco. Que o Senhor nosso Jesus Cristo de Nazaré venha conduzir essa palavra ao meu e ao teu coração. Malco era um homem sonhador. Malco era um homem que estudou a vida inteira para ser um sumo sacerdote. Tanto é que Malco era um dos servos do sumo sacerdote. E para você, quando você está estudando, para você ser um médico, para você ser um doutor, só a sua fase na escola é 11 anos. E Malco já tinha passado por toda essa história. Mas para você ser um sumo sacerdote, você de maneira nenhuma poderia ter uma cicatriz do seu lado direito. E quando foram prender Jesus, Malco estava lá, Pedro desembaiou a espada e o cortou a orelha direita. Eu quero falar de 3 homens aqui nesta noite, nesta tarde de hoje: de Pedro, de Malco e de Jesus Cristo. Pedro era um homem duro. Pedro era um homem arrochado. Pedro é um homem que eu me espelho muito nele em algumas áreas, porque Pedro era cabra valente. Pedro era aquele que não era pau para toda hora. Pedro era um daqueles que ele sempre estava atento. Ao mesmo tempo, quando ele via Jesus no meio do mar, ele queria andar sobre as águas. Ele começou a andar. Quando ele começou o evento de tempestade, ele afundou. Pedro era aquele que ao mesmo tempo que amava Jesus, que falava que por Jesus ele morreria por Jesus, foi o mesmo Pedro que ainda negou 3 vezes. Mas esse mesmo Pedro que negou 3 vezes foi o mesmo Pedro que falou: Jesus, eu te amo, Jesus. Tu me amas mesmo, Pedro? Então apacenta minha ovelha. E foi por 3 vezes. Na terceira vez, quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas mesmo? Ele, muito triste, falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. E tem pessoas aqui hoje que o Senhor sabe do teu amor para com ele, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus.
O Senhor conhece o seu esforço. Talvez por um deslize meu que nós cometemos e estamos sujeitos a erros. Mas olhando a Bíblia, eu tenho duas maneiras de nós aprender. Nós podemos aprender com o erro do outro e nós errando e viver aquilo aprendizado para a nossa vida. Eu prefiro aprender pelo erro dos outros. E Pedro, o mesmo homem que cortou justamente a orelha direita de Malcolm. Mas quando Pedro cortou a orelha direita de Malcolm, a dor de Malcolm não estava simplesmente na orelha. A maior dor de Malcolm foi os teus projetos, os teus planos. Era o seu sonho de ser um sumo sacerdote. Quando Pedro cortou a orelha direita, aquela orelha caiu no chão. Malcolm não estava vendo a sua orelha, ele estava vendo os seus sonhos, porque a atitude de um homem destruiu todos os sonhos de Malcolm. Talvez uma atitude sua pode ter destruído os sonhos de uma outra pessoa. Talvez a atitude de uma outra pessoa tenha destruído os seus sonhos. Quantas vezes veio palavra torcida ao teu coração? Quantas vezes apontaram o dedo falando que para o teu filho não tinha mais jeito? Quantas vezes já enterraram o seu filho? Quantas vezes já enterraram o seu marido? Quantas vezes já colocaram ele atrás de grade? Quantas pessoas já tentaram dar o diagnóstico final da tua vida, da tua história? Mas o Senhor Jesus é aquele que tem todo o poder. É Ele que coloca uma vírgula e muda a história de pessoas aqui dentro deste lugar nessa tarde de hoje. Ainda que o homem tenha tentado dar o diagnóstico final, ainda que o médico tenha falado que não tem mais jeito, ainda que aquela mulher do fluxo de sangue também, ela já tinha gastado tudo quanto tinha com a medicina, mas ela tinha um alvo, ela tinha um objetivo, e eu e você, nós temos que ter esse mesmo alvo, esse mesmo objetivo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ela não se importou com o vento, com a tempestade, porque aquela mulher do fluxo de sangue também, talvez a tua vida hoje, uma outra hora lá atrás, você era para a sociedade uma imundície humana, aonde você chegava, pessoas se afastavam de você. Aquela mulher do fluxo de sangue também não era diferente. Aonde ela chegava para estender as suas roupas, para lavar as suas roupas, as pessoas saíram de perto dela, porque para a sociedade ela era um trapo humano, ela era uma maldição para a sociedade, e a sua vida não tem sido diferente. Mas ela já não tinha mais o que gastar, e ela ouviu falar de Jesus Cristo. Eu só quero quem aqui conhece Jesus Cristo de Nazaré. A sua vitória então vai ser dobrada, meu querido, porque aquela mulher simplesmente ouviu falar de Jesus Cristo. Você é amigo do Senhor Jesus, você conversa com o Pai, você conversa com o Filho, e tudo que você pede ao Pai em nome do Filho, Ele fará para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas aquela mulher não se importou, porque naquele instante, se aquela multidão pegasse aquela mulher do fluxo de sangue, ela era apedrejada, porque ela era uma mulher imunda para a sociedade. Mas ela simplesmente também teve um alvo e um objetivo. É isso que eu e você tem que ter. Se você for olhar para o homem, você vai se afundar. Porque Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, Senhor, se é tu mesmo, eu quero ir até ti. E Jesus falou, então venha, Pedro. Ele começou a andar sobre o mar, ele começou a andar, mas quando ele olhou o vento, quando ele olhou a tempestade, ele ficou com medo e começou a afundar. Mas ainda que você afunda, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré quer pegar na sua mão e te colocar de pé, porque você não nasceu para ficar prostrado ao pé de Satanás, você nasceu para ser mais do que vencedor. O Senhor Jesus está falando para mim e para você, não simplesmente ser vencedor, mas ser mais do que vencedor. Só quem é vencedor aqui nessa tarde de hoje.